Começamos sábado das 10 às 11 horas o nosso programa Projeto de Vida. O programa Projeto de Vida, vocês sabem que ele é patrocinado pela APEX, Associação Internacional da Programação Existencial, e o nosso objetivo aqui é de desvendar, discutir, trazer em pauta coisas importantes da nossa vida humana. E a mais relevante disso tudo é refletir o que você está fazendo nessa tua existência. Ela tem uma programação, ela foi planejada antes dessa vida. Como assim? É possível fazer isso? Bem, a gente explica. Não tem aquelas teorias chamadas, por exemplo, teorias da reencarnação, que a pessoa tem diversas vidas? Bem, nós utilizamos um paradigma, que é o paradigma da Conscienciologia. É uma ciência. Essa ciência, ela busca olhar com veracidade informações, relatos pessoais, fazer inclusive experiências, ter laboratório, um processo laboratorial que ajuda a pessoa a identificar que essa realidade existe. Qual realidade? Que nós não vivemos uma única vez, que nós temos um ciclo de vidas humanas. Esse veículo denso, ele é apenas um dos veículos de manifestação da nossa consciência. Nós vamos falar hoje aqui com a professora Márcia Peruzzi, e ela vai até explorar um pouco um dos veículos que nós temos. E qual que é a grande sacada disso tudo, pessoal? É que se nós temos que viver muitas vezes, chega um determinado momento da saturação evolutiva, de aumento de lucidez, aumento de seriedade quanto à própria vida humana, em que nós começamos a planejar entre uma existência e outra a nossa vida, inclusive definindo coisas importantes, tipo coisas importantes como quem serão nossos pais, aonde nós vamos nascer. E isso vai causar diversas derivações. Essas derivações seriam, por exemplo, poxa, então eu vou falar o português, eu vou ter que nascer ali na América do Sul, qual que é o contexto que será essa existência, e assim vai. E com base então nessas situações, a gente admite sim que através de saídas fora do corpo, através de lembranças de vivências passadas, ou seja, lembranças de outras vidas, lembranças de outras situações em que nós já tivemos outros corpos físicos, biológicos densos como esse. É muito comum as pessoas relatarem questões de retrocognições ou rememorações de vidas anteriores. Só que também é possível de a gente rememorar o período anterior a essa vida humana, onde nós não tínhamos um veículo tão denso. Bem, esse assunto ele é vasto, então por isso a gente traz aqui sempre pesquisadores, traz pessoas que falam sobre depoimentos e tem temas relevantes que ajudam a gente entender e permear esse assunto. Nós sempre colocamos aqui que nós não trabalhamos com dogma, nós trabalhamos com verdades relativas de ponta. Quer dizer, se é uma verdade relativa, não há uma questão de um absolutismo no que nós estamos querendo dizer. Tudo isso é possível de refutar, é possível de você colocar em xeque, mas tem que pesquisar, tem que ir com profundidade, tem que buscar livros, tem que buscar literatura, tem que buscar argumentações lógicas para a gente conseguir refutar. Não é refutar por refutar, não é falar assim, não admito isso, não acredito nisso. A gente não quer que você acredite em nada, mas que tenha um nível de reflexão maior. Bem, no início do nosso programa, no primeiro bloco ainda, a gente sempre joga uma pergunta no ar. A pergunta de hoje é sobre autorrevezamento. Então, o que a gente tem como hipótese? Que se nós temos diversas vidas sucessivas, nós podemos ter o quê? Um processo de que você faz uma tarefa numa determinada existência, ela é muito curta, a gente percebe que quando você dá conta, a vida já passou, né? E nós podemos deixar coisas de uma existência para outra. E na intermissão, que esse período entre uma vida e outra, a consciência que está liberta temporariamente do corpo biológico, do corpo físico mais denso,
ela planeja o próximo renascimento, planejando inclusive a vinculação com o trabalho recém-findo, ou seja, ela terminou uma tarefa. Então, quando a gente estuda, por exemplo, nesses casos que estão acontecendo agora da pandemia, você pega lá um médico jovem que estava lá atendendo um monte de gente, ajudando no meio do olho do furacão. Aí ele contraiu a doença, os enfermeiros, e aí acabam passando pela morte biológica. Nós percebemos que isso não é o fim do mundo, gente. Porque a consciência vai continuar existindo, ela não vai perder aquela informação, mas você fala, poxa, mas ele era um jovem, ele tinha tudo pela frente, ia fazer muita assistência. Ótimo, ele vai nascer de novo, ele vai poder prolongar e continuar as suas pesquisas, voltar a estudar medicina, voltar a estudar enfermagem e continuar fazendo seus trabalhos. E esse processo de continuar algo que estava fazendo numa vida anterior, que é por um infortúnio, uma condição macro, por exemplo, uma pandemia, que acarreta a mudança da vida humana de todo mundo que está no planeta. Então a gente percebe que essas coisas acontecem, muitas delas são previsíveis, outras não, e a gente percebe que não se perde essas coisas, não se perde o conhecimento, não se perde o avanço daquela personalidade. Então, com isso, existe uma palavra muito importante que é o quê? Ela tende a regressar à vida humana, daqui a um determinado período, determinado momento, fazendo o seu autorrevezamento, continuando aqueles trabalhos, continuando aquelas metas assistenciais, muitas vezes já começadas. Então, qual que seria o critério? A pergunta é essa: qual que seria o critério multidimensional que rege esse renascimento desta personalidade? Essa é a pergunta. A gente procura deixar no ar e no final do programa a gente responde, tá? Agora, sempre no primeiro bloco também trazemos a voz do pesquisador Caio Polizel. O Caio Polizel, ele estuda sobre a autogestão. E o que acontece? Vamos trazê-lo aqui e daqui a pouco voltamos. Agora, o Momento Autogestão. Olá, ouvintes e assinantes de nossos canais, sejam bem-vindos a mais um Momento Autogestão. Eu sou Caio Polizel e hoje vou falar com vocês sobre um tema chamado realizações a longo prazo. Muitas vezes vocês já pararam para pensar sobre os seus projetos, suas metas, suas realizações a curto e a médio prazo. Mas nem sempre nós valorizamos e damos de fato o valor que deveríamos dar a tudo aquilo que pretendemos a longo prazo. O professor Valdo Vieira, no livro Manual da Programação Existencial, traz um dos capítulos sobre este tema, realizações a longo prazo. E ele retrata no tema ambições, que é na etapa a longo prazo, onde predominam as metas secundárias, mas nem por isso dispensáveis. E devem ser previstas desde já estas ambições evolutivas que são maiores e sadias para cada uma das pessoas. A reflexão é que muitas vezes nós pensamos naquilo que é primário, aquilo que é no hoje, no amanhã, nos próximos meses, que são as metas ou as realizações a curto ou médio prazo. Quando nós pensamos em um planejamento, quando nós pensamos em algo a ser feito, a listagem que é realizada no início do ano ou no final do ano para que se consiga ser exitoso no próximo ano, nós sempre fazemos, e é muito comum, é muito frequente, que seja feito um plano para o próximo ano, para os próximos 6 meses, para uma atuação no aqui, já, no agora. Mas nem sempre nós paramos para perceber que, com o advento da longevidade, as programações existenciais, os projetos de vida, no futuro próximo, eles terão cada vez mais uma duração mais longa. E aí, ao pensar nessa duração um pouco mais dilatada, nós deveríamos fazer planos que alcançassem também os temas a longo prazo. Pense daqui 5, 10 anos. Como você se visualiza daqui 5, 10 anos? Com que tipo de emprego? Com que tipo de atuação junto à família? Com que tipo de vínculo familiar que você pretende? Qual situação financeira você almeja daqui 5 a 10 anos?
Qual situação relacional? Você almeja ter filhos? Você almeja escrever um livro? Você almeja o quê para daqui 5, 10 anos? Este é o plano a longo prazo. Um plano que deveria ser refletido a cada dia. E quando nós pensamos e aprofundamos nessa temática, algumas pesquisas, e o próprio professor Valdo ressalta lá no capítulo, que um conjunto de informações sobre o tema da tanatologia ou da dessomática, a tanatologia, que é uma ciência que estuda o medo da morte, o contexto da mortalidade, existem 3 traços força, 3 potencialidades que são características a maioria das pessoas centenárias. Vejam se faz sentido. O primeiro deles é a harmonia, um senso de harmonia. Você estar com uma harmonia no seu cotidiano, ter um equilíbrio, viver uma realidade harmônica. O segundo traço, força, a segunda potencialidade, é a vontade. A força de vontade, ela é fundamental e é um traço muito importante para quem deseja alcançar uma longevidade. E a terceira ênfase que eu gostaria de dar, o terceiro ponto principal, a terceira potencialidade, é o ajustamento, que é a capacidade de se ajustar, se adaptar aos diversos contextos de vida. Porque imagine, uma vida de 50, 60 anos, 70 anos, existe uma realidade de adaptação. Mas uma vida de 80, 90, 100 anos, existe uma necessidade muito maior de ajuste. Então, se você deseja uma longevidade e se você está pensando a longo prazo, você deveria começar a refletir ao menos por esses 3 pontos. Se você tem harmonia no seu dia a dia, se você usa a sua força de vontade ao máximo e se você tem capacidade de se ajustar. Se você acha que estes itens fazem sentido, então coloque-os no seu dia a dia, na sua auto-organização pessoal e veja se isso tudo faz sentido. Este tema da auto-organização é tema principal do nosso quadro Autogestão Existencial. Então, se você gostou, fique com a gente, nos acompanhe em nossas mídias sociais e até a próxima semana. Tchau, tchau! Você ouviu Momento Autogestão. Gente, e aí, vocês gostaram dessa informação do Caio? Vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno falaremos com a Márcia. Tá bem? Fique ligado com a gente. O nosso programa Projeto de Vida. Estamos aqui diretamente com a Márcia Peruzzi. Tudo bem, Márcia? Como que vai? Márcia, tudo bem? Você me escuta? Márcia, você nos escuta? Tudo bem? Sim. Então vamos lá. Márcia, eu vou apresentar a Márcia aqui para nós. Ela está aqui bem pertinho da gente, né? Você está em João Pessoa, não é isso? Na verdade, eu moro em Recife. Eu você... nasci em João Pessoa, tá, não. mas bem. moro em Recife. Ok, então vamos lá, vamos te apresentar. A Márcia Paola Peruzzi, ela, como ela disse, ela é natural de João Pessoa, ela é graduada em História, voluntária na Consciologia desde 2000, ela é docente em Consciologia desde 2005, voluntária do Intercamp, que é a Associação Internacional dos Campos de Pesquisas da Conscienciologia. É uma instituição que fica ali como centro, base, lá no Rio Grande do Norte. E ela está falando diretamente, então, de Recife, né, em Pernambuco. Então, seja bem-vinda, Márcia. Muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade, André. Então, vamos em frente. A primeira questão, né, que vale a pena a gente questionar, porque o tema que a Márcia está trazendo para nós são as relações entre o mental soma e a programação existencial. O que é o mental soma? Seria o corpo mental.
eu acho que vale a pena só da gente pontuar, né, que no início nós fizemos uma introduçãozinha mostrando que nós temos mais corpos, veículos, do que o corpo biológico. Então, nós temos praticamente 4 corpos, vou só sintetizar, né? A gente tem o corpo biológico, que é o mais rústico, chamado de soma, até a biologia, a medicina denomina dessa forma, quando a gente fala somatização de doenças, por exemplo. Então, esse nome soma, ele é um termo técnico. Tem o processo das energias, que tem a ver com o holochakra, que nós podemos colocar que é um corpo energético, então que é o energossoma, é um corpo, energo vem de energia, soma é de corpo energético, que é aquele que favorece a questão dos chakras, a questão, né, que é muito estudado inclusive no orientalismo. E quando a gente pega o terceiro veículo, que é o corpo emocional, que é o psicossoma, é um corpo emocional, a gente vê que a psicologia ela estuda muito essa questão desse corpo emocional e os efeitos que fazem nos diversos corpos, inclusive doenças psicossomáticas, doenças de ordem emocional. E um quarto veículo, que é o corpo mental, que é o mental soma, que é um veículo justamente relacionado ao corpo das ideias, ao corpo do discernimento, ou chamado também, até certo ponto, nas últimas versões do professor Valdo, o próprio paracérebro da consciência, de uma maneira assim mais expandida, esse conceito mais expandido. Tá? Agora, o que a gente queria saber de ti, Márcia, por que você se interessou por esse tema e qual que é a importância da gente falar então desse corpo mental, o mental soma? Bom, André, a primeira vez que eu pensei sobre missão, projeto de vida, o que é que eu vim fazer aqui, eu estava na faculdade. Eu fiz uma primeira faculdade que foi arquitetura. Então eu me lembro que eu estava numa fila, esperando alguma coisa, e alguém nessa fila falou, mas eu vim aqui a passeio. E eu, na mesma hora que eu escutei isso, eu pensei, e eu vim a trabalho. E aí, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Nossa, de onde foi que eu tirei isso? Né? Veio na minha cabeça. E eu já conhecia as ideias da Conscienciologia, já conhecia a ideia de ProEx também. Mas eu não sabia qual seria essa minha ProEx. Então, a partir desse momento, eu comecei a tentar descobrir qual era esse meu trabalho que eu achava que tinha a fazer aqui na minha existência, né? E depois de muita reflexão, que a reflexão já é um atributo do mental soma, eu cheguei à conclusão de que se a gente não usa o mental soma, a gente não consegue acertar o nosso rumo da nossa programação. Porque a gente tem muitos estímulos, muitas situações na nossa vida intrafísica, né, aqui que vão nos puxando. E se a gente não usa o nosso discernimento, a gente acaba se perdendo. Então foi por aí que começou a minha pesquisa, digamos assim. Ou seja, você estudou arquitetura, depois história, então você usa muito o seu corpo do discernimento, né? O seu corpo mental, você usa muito o seu mental soma, não é? Na verdade eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de pensar. Pensar sempre foi uma coisa que fazia parte da minha... Porém, eu não usava o mental soma como o meu guia. Eu era uma pessoa muito emocional, então eu tinha desequilíbrios emocionais. E eu precisei usar o mental soma para conseguir esse equilíbrio, certo? Então isso também faz parte da programação existencial. Muito bom, excelente. E a gente podendo refletir um pouco mais sobre essa ideia, né, que você falou aí de ProExis, né, que a gente a programação existencial ou então projeto de vida, né, que a gente tem o nome aqui do nosso programa, inclusive. A consecução ou a realização exitosa desse projeto de vida, a programação existencial ProExis,
ela é facilitada quando desenvolvemos e aplicamos os diversos atributos, né, que nem você chamou, os atributos mentais somáticos. Né? Por que seria útil, ao seu entender, a gente pesquisar mais essa questão dos mecanismos do cérebro para cérebro? Lembrando que para é um prefixo que é além do cérebro, né? Para, além de. Então, para cérebro, além do cérebro, né? Dentro do nosso dia a dia. Para que é útil para nós? Bom, André, como você já falou, a gente tem 4 corpos, né? A gente tem 3, mas o corpo energético que faz a ligação entre esses 3. Então, o mental soma, nós temos um conceito que você já deve ter falado nos seus programas de curso intermissivo, né? Uhum. O curso intermissivo, ele é feito antes da gente ressomar ou vir para a vida intrafísica. Então, essas informações do curso intermissivo, elas estão exatamente no paracérebro. Por quê? Porque quando a gente estava no que a gente chama de extrafísico, ou seja, um local que a gente está, uma dimensão que a gente está antes de vir para a vida intrafísica, nós não temos o corpo físico, nós só temos o corpo mental e o corpo emocional. Então, essas informações do curso intermissivo, elas estão no paracérebro. Então, a gente precisa entender esse veículo para quê? Quando a gente nasce, nós viemos para cá, né? Nós recebemos um cérebro infantil, um cérebro de bebê, e nós nos restringimos a esse cérebro. Então, todas essas informações que a gente tinha lá no extrafísico, elas precisam ser resgatadas ao longo da nossa vida. Então, no sentido da ProEx, da Programação Existencial, no próprio livro Manual da ProEx, o professor Valdo dedica um capítulo à mental somatologia, a mental somática. Então, ele fala que nós temos a fase preparatória da ProEx, que seria exatamente essa fase de você resgatar essas informações. Porque o nosso cérebro físico, ele restringe e nós meio que esquecemos o que nós tínhamos programado. Então, essa fase preparatória é para a gente resgatar as informações, trazer para o intrafísico, tornar conscientes, porque, veja, a minha experiência lá na fila, eu sabia que eu tinha alguma coisa para fazer, mas eu não sabia o que era. Então, eu preciso resgatar essas informações, que é a fase preparatória, que ele chama de sementeira. Então, a gente vai cultivar nosso cérebro para poder, na fase executiva, que ele chama de a fase de frutificação, a gente vai pegar essas informações e, através das nossas experiências e da nossa erudição, que a gente resgatou, a gente vai devolver, que é exatamente a execução da ProEx. Não sei se ficou claro. Sim, e como até você bem falou, as pessoas elas têm um ímpeto natural de usar mais o processo do veículo emocional, né? Ele é mais rústico do que esse veículo mental, desse mental soma, e o corpo emocional, que é o psicossoma, ele de alguma maneira ele grita, né, do ponto de vista criando um ruído, né, dentro dessa comunicação, dentro desse nosso fluxo de raciocínio. E a gente imagina, por exemplo, eu estou aqui fazendo suposições, tá? Por exemplo, eu não sei se você passou a sua adolescência em Recife, mas mesmo assim a gente sabe que é uma região com muita festividade, não é? Ou seja, o processo emocional, o processo energético, que a gente sabe que dança mexe com energia também, a gente sabe que isso tudo é um atrativo, às vezes muito mais forte do que a pessoa parar e querer estudar, a pessoa parar e começar a querer usar os atributos do corpo mental, do mental soma, e querer usar os atributos justamente lá das festividades, da alegria, das emoções, porque a pessoa fala assim, porque eu mereço também, né? E ela entra naquele jogo, naquele contexto, e que provavelmente
isso acaba desviando muita gente. Eu não sei se aconteceu tipo uma sedução, né, desse sentido, né, e que você teve uma hora que falou, olha, não, ó, eu não vim aqui, que nem você comentou e tomou esse pensamento muito forte. Eu não vim a passeio, né? Porque se a gente for analisar, é uma coisa forte, não é? Não, aqui em Recife, o carnaval é uma coisa fortíssima, né? Então, esse ano, que por conta da pandemia não houve carnaval aqui em Recife, em Olinda, foi algo que ninguém nunca imaginava que poderia acontecer. E realmente aconteceu, né? Então, a gente vê que é possível. As coisas são possíveis. Precisa de alguma coisa acontecer para que se mude, mas é possível mudar. Então, eu adorava carnaval. Não pense que eu não gostava de carnaval, não. Eu gostava muito de carnaval, eu ia para Olinda, brincava. Mas chega uma hora que você começa a perceber... Aliás, na verdade, no meu caso, eu sempre percebi. Eu tinha um limite. Eu não era aquela pessoa que se jogava de maneira... Não era. Eu gostava de brincar, mas eu sempre via os problemas que havia ali. E chega uma hora que você diz, não, isso não é mais para mim. Não tem mais como eu frequentar esse tipo de lugar, porque tem tantas coisas negativas que ficam maior do que o negativo. O positivo, aliás, que é a alegria, como você falou. Né? Muito bem. Então, é isso. Excelente. Então, a gente sabe que esse posicionamento que você teve realmente foi algo significativo. Ou seja, a gente pode pensar que foi algo relativo realmente a uma programação ali feita no curso intermissivo, talvez um autocompromisso, talvez uma senha, né? Escutar alguém falando daquela forma mexeu ali na chave, né? Acessou aquela variável, né? Que estava ali, né? Que nem você falou, pronta para ser materializada no seu cérebro, né? De certa forma. Agora eu queria fazer só uma pergunta para ti, que é mais ou menos o seguinte. Então, na sua opinião, os atributos, por exemplo, da memória, eles teriam qual peso dentro desse projeto de vida, já que a maioria das pessoas não lembra do que acordou para si, né, o que ela planejou nesse curso intermissivo? Mas você não responda agora. Vamos para um rápido intervalo comercial e já voltamos com a Márcia. Gente, estamos voltando aqui. Vocês estão gostando? Nós falamos diretamente aqui com Recife, com a Márcia Peruzzi, e o tema da nossa conversa é relações entre mental soma e proexis. Bem, vamos lá. O aspecto principal, a gente jogou uma pergunta no ar, e essa pergunta é, na opinião então da Márcia, a gente sabe que nós temos um processo que a maioria desses atributos, principalmente de memória, ela comentou de, poxa, a gente não nasce lembrando de tudo, né? O cérebro é novo, é de um novo ser ali, que nasceu na união do pai e da mãe, dos gametas, uma nova vida orgânica, só que percebemos que aquilo é um veículo, é uma porta de comunicação da nossa consciência com essa dimensão. E a gente pode perceber o seguinte, então nós renascemos, porque não é a primeira vez que a gente está vindo, né, nesse planeta, na maioria dos casos. Não quer dizer que não tenha suas exceções, certo? Mas a maioria dos casos, as pessoas estão renascendo nesse planeta. E nesse renascer, existe aquela questão que temos que trazer essa memória, essa paramemória, essa memória integral que está lá no corpo mental, para esse veículo que acabou, ele é imaturo. Né? A criança, o bebê, ele é imaturo. Tanto que nós, mesmo com consciências maduras, a gente não consegue sair andando, não consegue sair falando,
não consegue usar os atributos lá do mental soma, do corpo mental, como a Márcia comentou. Então, basicamente, a gente percebe que nós vamos reaprender a falar, reaprender a pensar, retrazer as memórias, né, materializando aqui no nosso cérebro, no cérebro novo. E aí o que acontece? Esses atributos da memória, eles teriam qual peso? Essa foi a pergunta. Quanto ao projeto de vida, já que a maioria não lembra do que acordou ou planejou no seu curso intermissivo. E aí, Márcia, qual seria a resposta? Pois é, André. A gente tem um curso aqui na Intercamp e a minha aula é exatamente a aula de memória. Né? Eu dou aula de memória até porque eu fiz história e estou pesquisando essa questão da memória. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que quando a gente vem para o intrafísico, a gente nos dá um nome, né? E nos educam e a gente vai entrando naquela mesologia, ou seja, naquele conjunto de informações que vão sendo colocados para a gente. E a gente, na maioria das vezes, absorve como se fosse a realidade. Só que nós temos uma outra realidade, né? Que é exatamente o que o paradigma consciencial coloca. Que nós não somos Márcia ou André, nós somos uma consciência que, nesta vida, estamos nos manifestando. Eu como uma consciência com corpo feminino, você é uma consciência com corpo masculino, mas que nós já tivemos muitas outras existências, já tivemos outras vivências, né? Então, a primeira coisa, nós temos que nos lembrar de quem nós somos. Porque quando a gente vem para a Terra, a mesologia quer nos fazer de uma forma, assim, nós somos educados, então, novamente no manual da ProEx, o professor Valdo Vieira, ele fala que a educação formal, ela é boa, mas ela pode ser ruim também. Por quê? A pessoa, ela vai sendo formatada e ela se esquece de quem ela é, de quais são os valores dela. Então, a primeira coisa que ela tem que fazer é se lembrar exatamente isso. Quem sou eu, quais são meus valores. E é isso que vai nortear a ProEx, a programação existencial. Porque toda a programação existencial ela é individual, personalíssima. Cada um tem a sua. E tem muito a ver com o que a pessoa é, o que ela tem a dar e o que ela tem a aprender. Então, eu preciso saber, eu preciso me lembrar o que é que eu já sei e o que é que eu preciso aprender. Então, a memória, a gente pensa muito em memória como se fosse sempre algo relativo ao passado. Mas quando a gente faz um planejamento, o planejamento é algo que a gente vai fazer no futuro. E nós temos sempre que estar nos lembrando desse planejamento. Então, existem técnicas para você fazer esse resgate da memória, da holomemória que a gente chama. Porque a holomemória é a memória que está além do cérebro intrafísico. Nós temos a memória cerebral e nós temos a memória paracerebral. Então, como é que a gente faz essa ligação entre paracérebro e cérebro? Como é que a gente faz esse download de informações? Então, a gente tem técnicas para isso, né? Que tem muito a ver com a questão da soltura energética e o parapsiquismo também. Muito bom. Então, vamos ver o seguinte. Olhando, então, por esse aspecto, qual que seria, após então uma tomada de lucidez, né? Então a pessoa ela vai percebendo essas coisas, vai amadurecendo, né? Quanto a esses atributos do próprio mental soma, nós vamos tendo lucidez disso, como engrenar e como aplicar os novos hábitos no dia a dia. Porque a gente sabe, que nem você comentou, olha, ter o discernimento, entender certas coisas não quer dizer aplicá-las. Porque às vezes o lado emocional, que nem você falou, a tentação existe. O pessoal lá, os seus amigos, né, o seu grupo de convivência, está lá querendo pular o carnaval. E você não, fala assim, olha, isso já chegou no meu limite. Então,
como de alguma maneira compassar essa percepção, essa tua maturidade no seu dia a dia, aplicando esses atributos mentais? Muito boa pergunta, André. É porque muitas pessoas querem mudar, mas não conseguem mudar, né? Então querem ir para um novo caminho, mas não conseguem. Então, uma das coisas que a especialidade da Intercamp é a mental somatologia. E a gente não despreza os conhecimentos da ciência convencional, de maneira alguma. Então, tem muitas áreas do conhecimento que estão estudando os hábitos, das mudanças, né? Só que a Conscienciologia, ela extrapola, né? Ela vai além. Então, a gente tem que pensar o seguinte: o nosso cérebro, ele tem duas áreas bem distintas, digamos assim. Nós temos um cérebro que é mais antigo, que é o cérebro mais instintivo, e nós temos um cérebro mais novo, que é o cérebro racional, né? Então, a genética, ela vai sempre nos levar para a solução mais fácil. Mais fácil que eu digo assim, calma, não é mais fácil. A solução que vai gastar menos energia, certo? Porque o nosso cérebro, ele não gosta muito de gastar energia. Ele é um cérebro que gosta de economizar energia. Só que para a gente fazer mudança, a gente precisa colocar uma energia a mais. Porque a gente vai criar um novo caminho sináptico. Nossas sinapses, né? A gente tem as sinapses já consolidadas. Se a gente quiser fazer uma coisa diferente, a gente tem que criar uma sinapse nova. E para a gente criar essa sinapse nova, a gente precisa de esforço. Então, é exatamente compreendendo como é que o nosso cérebro físico funciona, a gente consegue usar os nossos atributos. Então, a professora Valdeira falava muito sobre a vontade, né? Então, a vontade é a mola do ser humano, né? A gente se move pela vontade, mas a gente precisa do autodiscernimento também. Porque a vontade, como você já falou aí, vai nos levar para pular o carnaval, para ficar dormindo, para ver uma série, né? Mas a gente quer o quê? A gente quer mudar hábitos e maneiras de ser que já não são mais interessantes. Então, a gente precisa do autodiscernimento para qualificar essa vontade. E, além disso, a gente vai usar todos os outros atributos, que são muitos. A gente vai precisar entender o que é melhor e o que é pior, né? Isso seria também o discernimento. A gente pode fazer as críticas ao que está colocado para nós, porque, como eu lhe disse, a vida intrafísica ela é colocada para nós e ela é colocada como normal, como uma realidade. Mas se a gente for fazer uma análise crítica, a gente vê que tem muitas coisas que parecem mais uma loucura, né? E as pessoas vivem na loucura como se fosse normal. Então, o que é que está faltando? Senso crítico. Isso também é um atributo do mental soma, né? E isso aí tem muitos outros que a gente pode colocar. A criatividade, você agir de forma diferente. Por que eu vou agir sempre da mesma forma? Por que eu não posso mudar a maneira de agir? Por que eu posso usar da minha imaginação para fazer as coisas diferentes? Tudo isso são atributos mentais somáticos. Então, por isso que é tão importante a gente estudar o mental soma e aplicar. Não é mental somatologia teórica, é mental somatologia aplicada. Então, é bastante informação. Muito bom. E é bem interessante. Bem, eu queria aproveitar e fazer uma outra pergunta, né, para ti. De que maneira geral a gente pode utilizar esse atributo mental somático do ponto de vista do parapsiquismo mental somático? Auxiliando, então, a autoconscientização multidimensional e na qualificação da interassistência. Mas eu queria que você não falasse agora, nós vamos para um rápido intervalo comercial e no retorno estamos aqui de volta com a Márcia, né, que vai responder para a gente. Até mais. Então, pessoal, voltamos aqui na nossa RCI, sempre ao seu lado. Meu nome é André Chataloff, estamos todos os sábados
das 10 às 11 horas, com o programa Projeto de Vida, que o objetivo é justamente esse, é trazer pessoas que tragam aí informações, favoreçam o debate sobre a nossa vida, o nosso cotidiano. Agora, vamos voltar aqui. Nós deixamos uma pergunta para a Márcia Peruzzi, que é basicamente o seguinte: de que maneira nós percebemos o atributo mental somático focado no parapsiquismo, auxiliando na autoconscientização multidimensional e na qualificação da interassistência? Por que nós falamos isso, né, Márcia? Porque a gente percebe o seguinte: como nós estudamos diversos veículos de manifestação da própria consciência, da própria personalidade humana, eu, vocês, todos temos esses 4 veículos de manifestação, e é lógico, se a gente tem um processo de múltiplas dimensões, porque cada um desses corpos, eles não coexistem na mesma dimensão, mas em si, dimensões concomitantes, que fazem uma interfusão, que fazem uma interconexão, é lógico que a gente pode olhar como derivações que existem diversas dimensões aqui que interagem conosco, né? E que afetam e que de alguma maneira atrapalham o nosso dia a dia ou favorecem. Como a gente estava dizendo ali, né? Se a gente for pensar ali em Recife, quando está todo mundo focado naquele processo, naquele ambiente que tem muita energia de sedução, muita energia. A gente sabe que carnaval, as pessoas vão para a festa, vão se divertir, vão para namorar. A gente sabe que o crescimento, né, tipo assim, o índice de gravidez e tudo mais dá um salto na época do carnaval. Então, por quê? São as atividades humanas, né, que são necessárias, atividades humanas, são de entretenimento, né, ou seja, é o processo que somos seres sociais, não é? Agora, o que a Márcia está trazendo é que eu tenho que muitas vezes usar outros processos, outros atributos do próprio mental soma para que essa energia, para que esse processo, né, que que mexe com o nosso parapsiquismo, eu tenho controle, né, que eu não seja engolido por essa onda, né, e que de alguma maneira me condiciona a forma de agir. É igual a gente falar, né, Márcia, que está, por exemplo, acontecendo Copa do Mundo. Está todo mundo na televisão e você tem que realizar um trabalho. É um contrafluxo, né? Mas aquelas energias, aquele padrão emocional, aquele contexto está, de alguma maneira, interferindo no nosso dia a dia. Então, como sair dessa, Márcia? Pois é, você falou de parapsiquismo, né? Tem uma frase, um ditado popular, né? Que diz assim: quando a cabeça não pensa, o corpo padece. Então, muitas vezes a gente vive de forma inconsciente, a gente vai embarcando nas situações que se aplicam para nós sem refletir e acaba sofrendo as consequências, né? As consequências, e ninguém quer as consequências ruins, todo mundo só quer as consequências boas, né? Mas as consequências, elas vêm boas ou ruins. Então, o parapsiquismo, todos nós, todas as consciências, elas têm parapsiquismo. Umas têm mais lucidez sobre parapsiquismo, outras têm menos lucidez. Mas, de novo, a gente tem que analisar qual é o veículo que está predominando na manifestação parapsíquica. Porque você pode ter um parapsiquismo mais mental somático. Então, o parapsiquismo, ele vai nos ajudar se ele for mental somático. Porque você precisa compreender as informações que estão vindo por essa via parapsíquica. Precisa registrar, analisar, compreender as informações, porque senão se torna um complicador. Então, certas pessoas têm um parapsiquismo emocional, né, psicossomático, e aquilo acaba complicando ainda mais a vida da pessoa. Então, eu digo que na minha juventude, eu sempre tive um nível de parapsiquismo, só que eu não sabia o que era, eu não tinha informação.
e acabava me desequilibrando mais do que me equilibrando. Então, a partir do momento em que você compreende e passa a usar mental somaticamente o seu parapsiquismo, ele vai te ajudar. E como toda programação existencial, ela está ligada à questão da interassistencialidade, o parapsiquismo ele é mais uma ferramenta muito útil e muito importante para que você faça uma assistência, uma interassistência de maneira mais assertiva. Porque ele vai te dar informações que não estão apenas no nível físico, ele vai te dar informações energéticas, informações daquela consciência que vão te ajudar a ser mais certeiro na sua interassistência. Eu não sei se eu respondi, se você quiser complementar mais alguma coisa. Eu achei assim, bem bacana e é interessante a gente observar, né, Márcia, que a maioria da população ela está acostumada com o parapsiquismo de fenômeno, efetivamente, do ponto de vista fenômenos densos. Exemplo, uma cura parapsíquica, ou então até um transe mediúnico, né, ou transe parapsíquico. A questão, então, ou seja, que acaba aguçando aquela curiosidade popular do ponto de vista dessas múltiplas dimensões. Mas a gente percebe que existem outras formas mais sutis de parapsiquismo que tem a ver com atributos mais mentais somáticos, que é o que você está trazendo aqui, e que, de certa maneira, a gente consegue, inclusive, ter ideias originais, a gente consegue ter uma expansão de um processo intelectual propriamente dito, trazendo ideias novas, ideias originais, mas que também é um parapsiquismo. Mas é um parapsiquismo mais avançado, que você tem que se preparar mais, que nós temos que ter uma base para aquele parapsiquismo acontecer. Porque não tem como vir uma ideia super avançada, até de um amparador, uma reflexão, né, de alguém querendo que você expanda uma frente, uma área da ciência, por exemplo, se não tiver ali um ambiente favorável para aquela nova ideia. Porque não adianta chegar, igual eu pegar aqui, eu ir para uma determinada população que não tem conhecimento de determinada área, vamos pegar lá o caso da arquitetura, e começar a falar de processos, de projeto, de iluminação, fatores, valores bem específicos de iluminação, quanto número de looks e diversas outras variáveis, e a pessoa chega e fala, mas eu não entendo essa ideia, eu não consigo nem repetir o que você disse. Então a gente percebe que isso faz parte então do processo dos atributos mentais somáticos que você chamou a atenção. Quer dizer que não há evolução e não há um parapsiquismo avançado sem ter esse mental soma funcionando, não é isso? Você tem que ter calma e você tem que realmente decidir que quem vai ser na verdade, o comandante é a consciência, né? A consciência deve comandar o sistema. E a gente vê que muitas vezes não é a consciência que está comandando. Às vezes é o soma, então aquela pessoa que deixa se levar pelos instintos, ou a pessoa extremamente emocional. Então, o mental soma é o que está mais perto da própria consciência em si. E, como você disse, a gente tem que tomar essa decisão de que quem vai dar o tom da vida vai ser a racionalidade, né? Então isso já era falado desde a Grécia Antiga. E a gente continua, muitas vezes, repetindo, né? Viu? Mas está muito boa a conversa, Márcia. A gente sabe que tem muito assunto aí para a gente abordar, mas estamos chegando nos minutos finais. E o que eu gostaria que você fizesse alguma consideração, trouxesse falasse, né, dentro desse fechamento, algo que não foi discutido, para nós irmos para os finalmente. Eu queria agradecer muito, André, a oportunidade da entrevista. Queria convidar as pessoas para um curso que vai ter da Intercamp. A Intercamp, a especialidade da Intercamp, uma das especialidades é a mentalsomatologia. E a gente vai ter um curso começa dia 24 de março, agora. São 13 aulas. Cada aula a gente vai abordar um atributo, vai aprofundar um atributo. Esses atributos que a gente falou, de memória, de parapsiquismo, de criticidade. Então, cada aula a gente vai pegar um atributo desses e detalhar
como ele funciona, como é que a gente pode se utilizar melhor dele. E aí estão todos convidados. E mais informações a gente procura a Intercamp, que a gente esclarece tudo. Tá bem. E muito obrigada. Muito obrigado, nós agradecemos a sua presença e até o próximo encontro. Bem, agora vamos dar sequência ao ProEx do Mundo, vamos a uma dica e já voltamos. Bem-vindos ao ProEx no Mundo. Olá, meu nome é Marconde Marque. Desde criança, eu sempre tive um senso de propósito, de buscar alguma coisa nesta vida humana. Antes de entrar na escola, eu já queria ser inventor. Com 7 anos de idade, meu pai me levou numa das poucas lojas ou papelarias que existiam na cidade, interior de Santa Catarina, e me pediu para escolher um presente. Eu escolhi uma revista Nova Eletrônica. Eu abri a revista, olhei os diagramas e eu pensei comigo, um dia eu vou dominar isso aqui. No caso, até hoje eu tenho uma afinidade em comum, gosto pela eletrônica e pela computação. Também a valorização do estudo, o gosto por aprender, a valorização do autodidatismo contínuo. Meu pai morreu 2 anos depois, quando eu tinha 9 anos, e a minha mãe 10 anos mais tarde, quando eu tinha 19. Eu comecei a programar computadores aos 14 anos e comecei a trabalhar também. Na época isso era possível e eu sempre valorizei a autonomia pessoal. Aos 17 anos, algo como um despertador surgiu dentro de mim. Eu sabia que era hora de procurar alguma coisa para complementar o meu conhecimento sobre a espiritualidade, a vida, que na época era muito restrito, era basicamente o que a gente tinha à disposição lá, um livrinho, outro de autoajuda, a própria religião católica e assim por diante. Eu sabia que encontraria o que eu precisava em algum cartaz na minha cidade. Filtrei algumas possibilidades e os 2 primeiros eram simplesmente uma viagem na maionese mista. O terceiro era de uma palestra de um médico chamado Valdo Vieira. E aí sim alguém falava minha língua. As nomenclaturas diferentes, como Proexis e Trafor, não me eram estranhas. Até eram confortáveis, porque eu já vinha de uma área pródiga de abreviaturas de 3 ou 4 letras, que é a computação. Nessa época, o que mais me fisgou mesmo foi o princípio da descrença. O princípio da descrença anuncia assim: não acredite em nada, nem mesmo naquilo que estamos informando aqui. Experimente, tenha as suas experiências pessoais. Isso foi em 1991, e em 1995 eu comecei a voluntariar no então IIP em Florianópolis. Naquela época, muitos foram os aprendizados, mas há em especial um que eu gostaria de compartilhar. Ele é o seguinte: não se acomode em ser quem você é hoje. Descubra os seus potenciais, seus traços mais fortes e use esses traços mais fortes para melhorar aqueles traços que estão fracos. Se possível, use a sua experiência também para ajudar outros a melhorarem. Hoje, depois de 30 anos trabalhando na área de informática, eu comecei a estudar psicologia. Eu gostaria de, nessa vida, colocar a capacidade de assistência qualificada lá no topo, junto com as minhas outras habilidades mais técnicas. Eu sei que eu tenho muito a aprender, mas também sei que esse aprendizado não vai se perder. Nunca é tarde para melhorar. Então, para se qualificar, uma dica final: não importa a sua idade, sempre é tempo de aprender, de melhorar, de realizar os seus potenciais, de ser feliz dessa maneira. Não acredite simplesmente nisso que eu estou dizendo. Veja se faz sentido. Experimente. Obrigado a todos. Acabamos de presenciar mais um ProEx no Mundo. O que as pessoas estão fazendo, agregando valor à sua existência. Bem, pessoal, nós estamos caminhando agora para a reta final do nosso programa. Só respondendo aquela pergunta, né, dos autorrevezamentos, né, que a gente falou o seguinte, que ali na intermissão, muitas vezes a consciência ela tem a oportunidade do quê? De continuar o trabalho da outra existência, então ela planeja o continuar. A gente falou, por exemplo, esse caso dessa perda, né, temporária de médicos, enfermeiros super competentes que vieram perder aí a sua vida humana, né, um corpo biológico por causa da pandemia. A gente percebe que existe um processo da lei do karma. Essas coisas, elas nada se perde, entende? Essas personalidades, elas vão continuar o seu trabalho numa outra existência. E quando ela tem essa possibilidade na próxima existência de voltar a ser médico, de voltar a ser enfermeira e continuar aquele processo de vocação naquele veio de assistência, a gente considera que isso chama-se auto-revezamento. É quando você, igual aquela corrida, né, que você passa um bastão, um outro colega que continua correndo, né, a corrida de bastão,
a gente percebe que você está passando o bastão para você mesmo na próxima existência. Então pense uma coisa, que tudo que você faz nessa existência vai ter continuação. Tudo que você fizer de bom, aquilo vai reverberar no futuro. Não tem como fugir disso. Assim como o que você fizer de mal também vai reverberar no futuro. Mas a gente vai ter que reverter aquela imaturidade que não foi possível de fazer coisa melhor naquele exato momento para uma coisa positiva. E isso é o que a gente chama, entende, de evolução consciencial, tá? Bom, então a resposta da pergunta, né, qual seria o critério do ciclo multi-existencial pessoal, né, que vai focalizar nesse renascimento dessa personalidade, seria o critério da atividade. Tá? Esperamos que vocês tenham gostado do nosso programa. Fiquem conosco, fiquem ligados na RCI. E aqui, deixo um bom final de semana e até sábado que vem. Tchau, tchau.